esse painel, primeiro eu gostaria de chamar o Marcel Van Hatten, líder do Partido Novo no Congresso, um veterano da nova política, apesar de ser um garoto, já está 16 anos na estrada, sempre representando a nova política, deputado mais votado do Rio Grande do Sul, e contamos muito com ele para essas reformas. E o Kim Kataguiri, que é o fundador do MBL, deputado eleito pelo DEM, e com 21 anos, um dos mais influentes nas redes sociais também. E, finalmente, para mediar esse painel, o Carlos Andreasa, que todos acho que conhecem de ouvir na manhã nos rádios. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Marcel, Kim, já apresentados pelo Salute. Vocês são jovens representantes, reeleitos agora pela primeira vez para o Parlamento Federal. O Kim, primeira eleição, o Marcel já um deputado estadual no Rio Grande do Sul, bem-sucedido. A pergunta que eu faço para ambos é sobre a expectativa que vocês tinham para essa nova legislatura, qual era a imagem que vocês tinham desse desafio parlamentar, o que vocês encontraram ao chegar no parlamento e qual vocês imaginam, dando concretude à questão, pensando, por exemplo, na reforma da Previdência, como vocês avaliam a dinâmica desse novo parlamento? É um novo parlamento? Essa é a questão. Kim, pode começar. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos. Andreasa, sendo bem sincero com você, é um novo congresso, mas é pior do que eu esperava. Assim, eu realmente já tinha certa noção de que o governo ia ter uma dificuldade política de ter sua interlocução com o Congresso, pelo próprio perfil do presidente e pela própria novidade que seria para a maior parte dos parlamentares da base, de formar a base do governo, de ser governo, uma dificuldade da maior parte dos parlamentares não ter sido eleito com um projeto coletivo, mas ter sido eleito com, digamos, brilho próprio, que faz com que eles tenham certo enfoque mais no projeto pessoal do que no projeto de governo. Quando você é governo, isso pode ser fatal. E também já imaginava que haveria certa dificuldade inicial, dada a experiência dos parlamentares de oposição, do PDT, do PT, do PSOL, do PCdoB, a convivência que eles têm com o regimento interno, com o funcionamento interno da casa, com o processo legislativo. Imaginei que o pessoal apanharia bastante no começo, principalmente nas comissões, mas as comissões ainda nem começaram e o que eu estou vendo no plenário é um desastre bem maior do que eu imaginava que viria no início de legislatura, né? Você vê a oposição entrando com requerimento em cima de requerimento para obstruir a pauta, para a gente não conseguir votar nada. E o governo, em vez de inscrever só os 3 mínimos necessários para fazer o contraponto à oposição e depois deixar a votação rodar, inscreve 15 pessoas para falar, e aí, conforme as 15 vão falando, o deputado do Centrão já tem voo comprado, vai para casa, não tem mais quórum para votar, a gente não vota nada. Isso em matéria pouco polêmica, que geralmente, e a gente teve recentemente isso, se não me engano foi semana passada, a gente ia votar tratados internacionais, né? Geralmente aqueles tratados que são tão relevantes que os deputados vão lá, acordam 6 da manhã, põem o dedinho e voltam para casa, né? Que é a votação simbólica, ele vota a favor de tudo já, mas nem esses tratados internacionais a gente conseguiu votar por causa da estratégia de obstrução da oposição e pelo fato da oposição ter jogado a isca e o governo ter caído nessa isca, né? Então, a perspectiva que eu tinha era de ser um congresso, é um novo congresso, sem dúvida, mas é um novo congresso que não acredito que, em sua maioria, atenda às expectativas na velocidade de mudança que a sociedade espera. Falta muita organização, falta interlocução política do governo com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, mais especificamente. Falta organização interna partidária dos partidos que fazem parte da base do governo, especialmente o PSL, que nunca foi um partido de grande relevância na Câmara e agora que tem uma estrutura gigantesca, precisa se organizar rapidamente para ter assessoria técnica e para ter uma liderança reconhecida como legítima, tanto em termos de partido como em termos de governo, que eu acho que são dificuldades a ser superadas. E pelo que você citou mais especificamente aí da reforma previdenciária, eu acho que
se dependesse única e exclusivamente da condução política do governo, não passaria nada, mas, felizmente, o que a gente tem é a perspectiva de que existe uma noção geral de que precisa ser aprovado algum texto na Câmara dos Deputados. Os deputados têm consciência de que alguma coisa precisa ser feita, principalmente para você liberar a pauta e permitir o socorro aos estados. Os governadores estão desesperados. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ele se empenha bastante na aprovação dessa reforma, é uma pauta pessoal dele, o que eu acho que ajuda em termos de aprovação, mas eu duvido muito que mais da metade do texto que foi enviado pelo governo vá sobreviver na Câmara, né? Acho que da expectativa aí de economia de 1 trilhão e 300 bi que o Paulo Guedes tem, a gente consiga fazer lá os seus 700, 800 bi, o que inviabiliza já a implementação do regime de capitalização para as futuras gerações, porque você não tem economia suficiente para isso. Então, desculpa, gente. Queria trazer notícias melhores. Vamos aprofundar essas notícias depois, mas ouvir essa primeira visão, overview do parlamento do Marcel. Vamos lá. Bom dia a todos. Vou tentar contrabalançar um pouco o Kim aqui, trazer um pouco mais de otimismo, não que eu discorde com as observações iniciais dele, mas eu vou separar a minha análise em dois tempos. Primeiro, mais um contexto político mesmo que nós vivemos, e o novo Congresso, e o segundo, mais especificamente, aquilo que está acontecendo lá no Parlamento, que nós estamos vivenciando hoje. Aliás, muito obrigado à organização, ao BTG, por ter trocado o horário do nosso painel. Inicialmente seria à tarde, horário de votação. Às 18 horas, os líderes, eu estou incluído entre eles, como líder do Partido Novo, vão se encontrar com o presidente Bolsonaro. Então, a mudança de horário foi muito boa para nós. Eu agradeço muito pela sensibilidade que tiver para a gente poder estar votando também de tarde. Contexto político. Nós vivemos um momento político diferente, não é só no Brasil, é no mundo todo. E eu vim refletindo agora, quando peguei os últimos 15 minutos de caminhada, saindo do carro no meio da chuva para poder chegar a tempo no painel, sobre a frase que muitos dizem, eu não gosto de política, ou não gostava de política, agora estou sendo obrigado a acompanhar. Na verdade, todo mundo, de uma forma ou de outra, gostava de política, sempre gostou e acompanha a política. A diferença é que, hoje, o gosto pela política tem que ser muito mais pelas boas coisas da política e a busca do bem comum, devido à enorme transparência que o processo político está adquirindo, do que era no passado. Antes, muitos gostavam da política por causa dos interesses impronunciáveis, os interesses escusos. Não que não existam mais, continuam existindo. Mas, à medida que no mundo todo esse processo de revolução digital vai trazendo mais transparência para o processo político também, institucionalmente também, em todas as áreas, menos há espaço para interesses escusos e impronunciáveis. E, por isso mesmo, a qualidade da democracia passa a ser uma busca constante por todos aqueles que querem, de alguma forma, prosperar. Afinal de contas, todos os países do mundo mais desenvolvidos são democracias liberais, democracias representativas, democracias constitucionais. Ou seja, aquilo que deu certo no mundo todo precisa dar certo no Brasil. Porque aquela política menor, aquela política do interesse próprio, do interesse escuso, está fatalmente levando não só o Brasil, como todos os países em fase anterior de desenvolvimento, aqueles mais desenvolvidos, ao caos. E o exemplo foi bem dado aqui na questão da reforma da Previdência, que há 20 anos poderia ter sido uma história diferente, e eu até acho cômica a história do um voto, porque, na verdade, um voto é muito pouco mesmo naquela época, né? Deveria ter sido, naquela época, já aprovado por ampla margem. Hoje, então, nem se fala. E aí nós vamos entrar mais na análise contextual da própria reforma da Previdência. Concordo com o Kim de que a situação ainda está um pouco nebulosa dentro da Câmara dos Deputados, porém, aí a experiência me permite fazer uns comentários um pouco mais aprofundados sobre esse processo de plenário mesmo que acontece lá, que o Kim e eu, pela primeira vez, estamos vendo acontecer dentro da Câmara dos Deputados, para dizer que há duas formas do PT e a oposição conseguirem prosperar nesses próximos 2, 3 anos, e uma forma de falhar. A primeira forma de prosperar é o PT simplesmente ficar quieto, o pessoal, o PCdoB, não fazerem oposição e deixar a confusão toda que reina normalmente de um lado, que tem interesses difusos, isso acontece na sociedade bem como acontece no parlamento, isso é óbvio, e, ficando quieto, o PT permitir, portanto, que a confusão continue reinando e se aprove muito pouca coisa. Isso tem pouquíssima chance de acontecer, porque vai contra a própria natureza do PT não fazer bagunça, não causar problemas para os colegas e fazer oposição irresponsável, obstrução, etc, etc. A outra forma do PT prosperar é a de provocar e
o nosso lado, ou o lado da sociedade brasileira, eu diria, que quer uma reforma da Previdência, que quer um Congresso reformista, entrar em cada provocação feita. E isso, infelizmente, a inexperiência tem permitido que aconteça nas últimas semanas, desde a nossa posse. Eu acho que o aprendizado está sendo rapidamente absorvido por quem está lá, e eventos como esse são importantes até para que haja a pressão da sociedade, para que os deputados que lá estão, todos nós, sejamos maduros o suficiente para responder às provocações relevantes, porque, evidentemente, não dá para deixar a esquerda falando sozinha, mas atuar numa pauta positiva para o Brasil. E isso me faz ter a convicção de que nos próximos meses, pelo menos assim, até o fim deste mês, em meados do mês de março, depois do Carnaval, a coisa começa a se ajeitar ali. Achei um excelente sinal do presidente Bolsonaro chamar os líderes de partidos para uma conversa hoje à tarde, porque até agora também considero acertada a escolha dos ministros, não que todos tenham sido excelentes escolhas, mas da forma como foi feito, muito melhor do que no passado por interferência política direta. Essa é uma defesa, inclusive, do Partido Novo, que fez em Minas Gerais também a escolha por processo seletivo, foi ainda mais longe do que as escolhas feitas pelo presidente Bolsonaro. Agora, a partir deste momento que o Congresso começa a ter relevância, o governo não está mais jogando sozinho, antes, primeiro mês de janeiro, recesso, o governo está jogando sozinho em campo. Né? E é normal, a época de treino, inclusive, seleção brasileira erra em gol sem time adversário num treinamento, isso é normal. Agora, a partir do momento que o Congresso está atuando, tem que chamar os líderes partidários, tem que conversar e tem que começar a pautar as reformas que o Brasil precisa de forma séria. Então, Marcel falou sobre a reunião hoje com o presidente das lideranças, e parece haver um consenso, o Kim falou sobre isso na primeira fala dele, a respeito do déficit de articulação política do governo, notadamente na Câmara. Muitas críticas ao líder do governo, etc. e tal. A pergunta é, considerando esse cenário, e considerando também que a bola já está rolando, o jogo já começou, qual a importância para, por exemplo, fazer avançar a reforma da Previdência, do papel do presidente, ele próprio, como negociador, articulador da reforma? É algo que vocês acreditam ser extremamente necessário em função, se vocês concordam, desse déficit de articulação corrente hoje na Câmara? Eu diria que é importante separar a função dos poderes. O presidente é líder do poder executivo. E, infelizmente, ele passou por um atentado à própria vida no ano passado, ele ainda está se recuperando, está tendo dificuldade de fazer essa liderança do Poder Executivo, uma questão de saúde mesmo, isso se percebe, sem contar a falta de experiência dele, que agora ele está começando realmente a ter no papel de presidente da República. Então, ele é líder do Poder Executivo, eu acho que esse papel de líder ainda precisa ser melhor exercido. Agora, no Poder Legislativo, precisa ter um líder que seja líder do governo lá dentro, que tenha interlocução com os deputados, que pode ser o atual líder, pode ser outro líder, mas o que falta mesmo no papel, na figura e no exercício da função de liderança do governo hoje é ter autonomia. Porque o que acontece muitas vezes, nós, o Partido Novo, sofremos com isso numa emenda que nós fizemos a um projeto de lei. A primeira foi aceita, inclusive permitiu que o projeto de lei do GAF fosse aprovado por unanimidade. Nós conseguimos, o Kim, inclusive, depois fez um comentário, eu agradeço muito a ele, nós conseguimos organizar a base em torno de um projeto que era importante para todos os lados, oposição e base votaram juntos, mas outras emendas que nós tínhamos proposto juntamente com o partido do governo e que foram destacadas pelo governo, na hora da orientação receberam orientação contrária, supostamente porque um ministro do governo teria ligado, desautorizando o líder do governo naquele momento. Eu quero computar isso mais, repito, uma inexperiência, traquejo político inicial, mas o que nós, como deputados, precisamos dentro do Congresso é liderança forte no plenário, porque nós lidamos com deputados dentro do plenário. Aquele deputado que é o líder, o vice-líder, esses deputados precisam estar próximos de nós, e eu tenho sido, nesse sentido, parceiro, aliás, de todos os demais líderes partidários, porque nós precisamos construir, nem sempre possível consenso, mas pelo menos um diálogo profícuo entre os pares dentro do Congresso. Kim? Eu acho que o papel fundamental do presidente na reforma previdenciária, especialmente, é menos de articulação política e mais de trazer para si a imagem da reforma para a sua imagem de presidente da República. É um ônus eleitoral votar a reforma, inegavelmente, principalmente nos estados do Norte e do Nordeste. Não pesa tanto aqui em São Paulo, não pesa tanto aqui no Sudeste, mas
presidente Jair Bolsonaro foi bem votado no Norte e no Nordeste, tem sua popularidade, tem sua boa imagem, mas ainda não puxou para si o ônus da reforma que precisa ser compartilhado, senão boa parte dos deputados que se elegem ali enviando emenda para inaugurar creche, hospital e escola ali para suas bases eleitorais, com seus prefeitos, com seus vereadores, não vai querer votar porque o ônus vai ser grande demais, independentemente de qual seja a resposta em emenda ou encargo que o governo vá dar. Então, eu acho que a partir do momento que você dilui esse ônus, trazendo mais para a imagem do presidente, que querendo ou não, acabou de sair de um processo eleitoral e nesse sentido, em termos de popularidade, está fortalecido, ajuda na aprovação. É um empenho que ainda não foi feito, mas também não critico nesse sentido, porque nem teve tempo ainda suficiente para que fosse feito, mas é uma expectativa da Câmara para que seja aprovada a reforma, que o presidente traga o ônus da imagem da reforma para si, traga uma perspectiva, um discurso diferente daquele que foi adotado durante o processo de aprovação da reforma proposta pelo secretário Marcelo Caetano, no governo Temer, para que não bata-se tanto na tecla na tecla do ajuste fiscal, da conta não fecha e tal, porque são conceitos abstratos que não existem no imaginário popular, e se bata mais em alguma outra, e daí a ver qual vai ser a estratégia de comunicação do governo, mas em algum outro ponto que seja mais palpável para a população do que conta pública, né? Deixa eu aproveitar essa questão muito importante que o Kim trouxe da figura do presidente no debate. Isso sim, sem dúvida nenhuma, é necessário, e achei excelente a fala dele na entrega da reforma da Previdência para nós, deputados, junto ao senador também, Davi Alcolumbre, com o Rodrigo Maia, evidentemente, na entrega do projeto, quando ele disse, eu errei, falando do passado dele. Bastante populista, diga-se de passagem. Votando contra a reforma da Previdência, votando contra o Plano Real, uma série de coisas, mas em específico na questão da reforma da Previdência, ele admitiu, diante de nós deputados, líderes que ali estavam e outros deputados, eu errei. E eu acho que essa estratégia é muito boa, porque traz humildade para o processo. Faz poucos meses, ainda no exercício do mandato de deputado federal, Jair Bolsonaro dizia que era contra a reforma da Previdência, usava fake news, argumentos falsos, para combater a reforma tão necessária da Previdência, e eu acho que é importante esse exercício de humildade, até para se aproximar do povo que muitas vezes também erra, pensando que as fake news espalhadas pela esquerda são verdadeiras e não são. Tem uma pergunta aqui da plateia sobre a reforma da Previdência, ela já está aí há quase uma semana. Pelo que vocês puderam ler, se informar a respeito, ainda que não se tenham aprofundado, quais seriam os pontos que cada um de vocês estaria contrário ou teria algum incômodo, se houver, e quais as proposições que farão, caso façam, para emendar essa PEC? E eu pergunto também, estando lá no Parlamento, qual é o sentimento de vocês, entre os pares, a respeito do texto da reforma e aquilo que vocês acham que dificilmente prosperará? O Kim falou em redução quase pela metade, chegando a 700 bi. Quais são os pontos que vocês acham que politicamente negociado no parlamento tendem a cair e o que a oposição explorará para tentar minar a reforma? Olha, eu acredito que a idade mínima necessariamente é uma coisa que vai ser mexida, não sobrevive da maneira como o governo levou. A questão do BPC também, acho que a tentativa da Câmara vai ser no sentido de não mexer de nenhuma maneira, mas eu acho que vão chegar num meio termo em que você mexe tendo um prejuízo um pouco maior do que o previsto pelo governo, mas ainda assim você mexe. A aposentadoria rural também, a idade mínima para a aposentadoria rural é um ponto que os deputados do Nordeste têm batido muito, inclusive publicamente já o líder do meu partido, o Elmar, que agora é o líder do bloco, formado pelo governo, já publicamente fala que considera um absurdo a idade mínima para a aposentadoria rural defendida pelo governo, especialmente das mulheres, porque, se não me engano, ele deu na semana passada, deu uma declaração para a imprensa falando que esse tipo de proposta vem de quem não sabe o que é uma mulher acordando às 4 horas da madrugada para carregar um balde de água na cabeça e depois voltar e cuidar da roça. Então, é um ponto que vão bater bastante, um ponto bastante sensível para esses parlamentares da região do Norte e do Nordeste. E a questão da idade mínima, acho que é geral, é sensível para todos os estados, porque envolve a idade mínima que o funcionalismo público vai se aposentar. Então, vai ser mexido, não sei até que ponto vão diminuir. Eu já ouvi falar ontem em plenário de parlamentares da base do governo
querendo apresentar a emenda para que a idade final seja 6257, né, o que é assustador, porque não estou falando de deputado do PDT, não estou falando de deputado do PSOL, do PCdoB ou do PT, eu estou falando de parlamentar da base mesmo do governo. E então acho que tem grandes, como coloquei na exposição inicial, acho que tem uma grande perspectiva de que sobreviva ali mais ou menos metade da economia que foi prevista inicialmente pelo governo. Eu, pessoalmente, acho que uma emenda que não só eu pretendo apresentar, mas até a gente estava, e aproveitando a oportunidade, né, recentemente a gente fundou a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, né, que justamente visa, e nesse primeiro momento tem como principal pauta aprovar a reforma previdenciária, mas visa diminuir a burocracia, simplificar os impostos, diminuir o gasto da máquina pública. E uma emenda que a gente pretende apresentar, que foi uma ideia do deputado do Rio Grande do Sul, até o colega do Marcel, o Jerônimo Gürgen, que foi a emenda para fazer com que os parlamentares que já fazem parte do sistema de aposentadoria especial sejam obrigados a aderir ao regime geral, né? Acho que isso para o discurso é bastante poderoso. A primeira pergunta que todas as pessoas fazem quando você diz que defende a reforma da Previdência é: tá, mas por que não começa pelos políticos? E os políticos? O texto atual enviado pelo governo, ele prevê que os parlamentares tenham 180 dias para aderir ou não ao regime geral, para continuar no regime especial ou aderir ao regime geral, e que o pedágio, ainda não entendi por qual razão, e nenhum representante do governo conseguiu me explicar, que o pedágio dos parlamentares é de 30%, enquanto o pedágio de todas as outras categorias é de 50%. Então, a frente pretende apresentar uma emenda para que o pedágio seja de 50%, como todas as outras categorias, e para que, independentemente de já exercer mandato ou não exercer mandato, não só para os futuros parlamentares, mas para os atuais também seja obrigatório o regime geral, que em termos fiscais é insignificante, mas para o discurso é poderoso. Marcel, mesma pergunta, mas fazendo um acréscimo que tem a ver com o discurso. O fato de o governo não ter enviado a porção relativa aos militares nesse pacote inicial é um problema em termos de entendimento na Câmara? Tem sido um problema, principalmente ontem o deputado Rodrigo Maia, presidente, deixou claro isso, que não vai deixar tramitar a reforma da Previdência antes de chegar, então isso acaba atrasando o debate propriamente dito, ainda que tenha carnaval e tudo pela frente, a Câmara, depois dessa semana, só volte mesmo a votar na semana do dia 10, 12, deixa eu ver, 8... 11 de março, mas de qualquer maneira isso é um problema, mas outro problema é que eu gostaria de ver a questão do regime de capitalização também sendo debatido. Porque, no fundo, a reforma da Previdência, como está proposta, ainda que traga economia, traga redução de distorção, mas não eliminação de distorções, ela acaba continuando no mesmo modus de pensar da política de sempre no Brasil, né? Que é aquilo que o Bastiat definiu como o Estado sendo a grande ficção em que todos querem viver às custas de todos. Então, a grande briga ali é ver quem vai conseguir tirar um pouquinho mais de quem, porque as distorções vão continuar ali, né? Servidores públicos da União em torno de mais de R$9 mil média de aposentadoria, enquanto servidores da cidadãos da iniciativa privada em torno de R$1.200, R$1.300 de média de INSS. Isso é um absurdo tão gritante, e que essa reforma da Previdência, por mais que tenha uma economia trilionária, acaba atingindo tão pouco perto do quanto deveria ser atingido, que no fim das contas deixa a gente um pouco desmotivado, mas não pode desmotivar para aprovar, pelo contrário, precisa ser aprovado, tem que ser do jeito que vai. E mais, por exemplo, a diferença de idade mínima, para começar essa discussão também, ela é difícil de ser feita, porque o Brasil tem diferentes expectativas de vida e de sobrevida, né? Então se estabelece uma mesma idade mínima em todo o Brasil, e com diferença de idades entre homens e mulheres, coisas que no mundo todo vem sendo gradativamente igualado ou mesmo às vezes superado. Como a expectativa de vida de mulheres é mais alta em geral do que homens, por exemplo, no Reino Unido elas se aposentam um ano mais tarde do que os homens. Então nós temos uma discussão que ela é feita muito nessa base do quem vai conseguir tirar um pouquinho de quem, para que lado, e menos na base realmente do argumento racional, dos números e da expectativa de vida. E mais um ponto importante, foi bem lembrado pelo Kim, a questão da aposentadoria rural, conseguir no discurso separar o que é previdência do que é assistência. Isso foi uma promessa do governo, isso é algo que o governo tem tentado fazer, mas já vindo na mesma PEC, já acaba misturando as coisas. Teria sido
inteligente separar, inclusive, em duas PECs, o que é previdência e o que é assistência. Como veio tudo junto, vai demandar um pouco mais de esforço de comunicação para a gente dizer, não, isso aqui é previdência, por mais que a gente discorde ou não, um sistema de capitalização, tudo bem, mas isso é previdência e isso aqui é assistência. Vou articular duas perguntas aqui da plateia. O Kim falou sobre base do governo. Eu queria desafiar vocês a um exercício de tentar quantificar, tentar dar alguma cara ao que seria hoje, considerando a articulação que há, essa base do governo. Quem é essa base, quem a compõe e qual volume teria? E a segunda questão, voltando à questão dos militares, essa coisa de trâmites legislativos, pensando, por exemplo, no pacote de segurança e contra o crime organizado do Sérgio Moro. Vocês compõem o time daqueles que acreditam que a tramitação da Previdência seria contaminada pela presença desse pacote no Parlamento, se fosse enviado conjuntamente ou se chegasse ao plenário conjuntamente? Vocês concordam com essa estratégia do Rodrigo Maia? De não fazer com que o pacote do Moro chegue ao plenário antes da reforma da Previdência. E para não contaminar, né? A palavra que ele usou foi essa. Muitas pessoas, muitos jornalistas me perguntaram, é possível tramitar os dois projetos? Bom, vem cá, primeira coisa, déficit fiscal é urgente, precisa ser combatido, a reforma da Previdência, ela precisa ser votada imediatamente, até para atrair investimento, para recuperar a credibilidade, etc. Então, não tem papo. Segundo lugar, insegurança pública, mais de 70 mil homicídios por ano. A situação no Brasil é calamitosa. Os dois temas são prioritários. Os dois temas precisam ser tratados urgentemente. E a resposta que tem dado para o jornalista é, nós somos 513 deputados. Não é possível que 513 deputados não consigam dar conta de dois temas prioritários ao mesmo tempo. Basta que a gente se organize para isso e vote ambos os temas. E aí tem muito a ver também com a base do governo. Rigorosamente, numericamente, ficou claro o tamanho da base do governo na votação do pedido de urgência para a derrubada do decreto do general Mourão. Foi aliás, uma jogada brilhante do líder do PP, concordemos com ela ou não, afinal de contas demonstrou vulnerabilidade, não é o que a gente quer para o nosso país no momento, mas ele colocou um pedido de urgência de um decreto em avaliação e votaram 57 deputados federais, inclusive alguns do PSL votaram contra, mesmo que orientados favoravelmente pela bancada, e mais alguns deputados, entre os quais alguns que foram indicados para vice-liderança do governo agora votaram com este decreto, contra o pedido de urgência para a derrubada desse decreto. Ou seja, foram 57 votos. Agora, numericamente, naquele momento, esse susto foi importante, porque agora, realmente, o presidente chamou os líderes, vai conversar. Não que o decreto fosse algo bom. Nós, o Partido Novo, também orientamos e votamos contra e teríamos feito de qualquer forma. Somos um partido independente e o decreto realmente era ruim. Podia ter sido feito de uma forma diferente, tudo bem, isso aí é uma discussão que cabe. Agora, independentemente de o decreto ser bom ou ser ruim, se você é a base do governo, um requerimento de urgência, que não trata do mérito do projeto, você vai tender a seguir a orientação do seu líder, que está alinhado com o governo, para não deixar que essa urgência seja aprovada. E depois se discuta o mérito em outro momento. Mas não, num mero pedido de urgência foi derrubado esse decreto logo em seguida também, porque o mérito foi a votação e ambas as coisas acabaram demonstrando que a base do governo, naquele momento, era de 57 votos. Eu imagino que dá para ampliar bastante isso. Tem vários partidos agora que, não sei se foram indicados pelos partidos, mas o presidente, nesta manhã, assinou a indicação de alguns vice-líderes, um do Solidariedade, um do Podemos, um do MDB, 2 ou 3 do PSL, se não me engano, e isso já demonstra que há uma ampliação, espera-se pelo menos, da base do governo dentro da Câmara. Eu acho que na definição clássica de base que a gente tem dos últimos governos no Brasil, que é votar independentemente do que venha a ser votado, simplesmente por vir do governo, acho que base mesmo é o que o Marcel falou, é essa votação da urgência em que ele tem 57 deputados, que são esses os caras que vão votar, o governo falou para votar, vão votar e não vão refletir se aquilo é bom ou se é ruim, veio do governo, eu vou votar. Isso na definição clássica de base que a gente tem, né, dos últimos anos. Agora, a maioria que o governo vai ter em diferentes pautas vai depender muito da pauta, né? Menos do governo em si, mas mais da pauta, mais do que está sendo debatido, mais do que está sendo discutido. Exemplo disso, o próprio Marcel falou agora, que por gente, e eu pessoalmente também, apesar da indicação partidária, votei também contrário quer dizer,
votei favorável à urgência do projeto para a gente derrubar o decreto do general Mourão, mas isso não significa que eu sou oposição, né? Isso simplesmente significa que naquela pauta tem discordância do governo, e por ter essa peculiaridade dessa legislatura de você ter mais parlamentares eleitos com votos de opinião, você necessariamente vai ter essa oscilação de uma maneira mais frequente do que você tinha nas últimas legislaturas. Mas na definição clássica de base, são esses votos, 57 votos que o governo teve na urgência da votação desse projeto de decreto legislativo. Mas, por tema, a gente tem diferentes maiorias que a própria nova configuração do governo faz com que isso seja refletido, a negociação por bancadas que o governo vem fazendo, isso reflete, porque a bancada também é temática, né? Ela não vai fechar questão de acordo com ser governo ou não ser governo, mas de acordo com a pauta que está sendo votada, né? Queria fazer perguntas individuais para vocês. Marcel, você é deputado federal estreante de um partido que também estreia, Partido Novo. Tem muita curiosidade sobre a dinâmica do Partido Novo, da bancada do Partido Novo na Câmara. Conta um pouco sobre como é a interação entre esses parlamentares e qual seria o caráter dessa bancada, quais são os compromissos dessa bancada, com o que vocês estão fechados. Bom, vamos lá. É uma bancada 100% liberal, são 8 deputados federais que estão alinhados em princípios e valores no que diz respeito, sobretudo, à liberdade de mercado, valorização do Estado de Direito, da democracia representativa, reforma política. Nós todos somos contra a utilização de dinheiro público para fazer campanhas e para a manutenção do partido político, que é um dos grandes vícios da política brasileira. A concentração de dinheiro público nas mãos de poucos dirigentes partidários faz com que haja uma renovação muito baixa dos quadros políticos em todo o Brasil. Nós temos uma grande predileção por buscar sempre cargos técnicos qualificados para estar junto com a gente, tanto é que fizemos processo seletivo para a nossa bancada, para a liderança da bancada. A bancada do Partido Novo, ela não existia, como se disse, é a primeira vez que nós temos uma bancada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados especificamente, e isso fez com que nós tivéssemos que montar toda uma assessoria de liderança, com comunicação, com assessoria legislativa, técnicos em diferentes áreas. Está aqui, inclusive, Fred Luz, que é do nosso departamento de apoio ao mandatário do Partido Novo, que nos auxilia nisso também, auxiliou no processo seletivo, nas entrevistas que nós fizemos para trazer gente qualificada, tanto de dentro da Câmara dos Deputados, tem muita gente boa lá, como também de fora, para montar esse time que nos auxilie. Nós passamos, portanto, desde o primeiro dia após a eleição, nós já estávamos em Brasília no dia seguinte ao segundo turno, e com exceção de 2 semanas, todas as outras eu tive voos de ida e volta do Rio Grande do Sul para lá, fui escolhido líder no meio do caminho da bancada do Novo. Nós fizemos todo um trabalho junto com o Thiago Mitrô, que é o deputado federal de Minas Gerais, é responsável pela gestão. Nós separamos as funções da vice-liderança, ele é mais responsável pela questão da gestão da bancada, e o Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, é mais responsável pela questão das comissões e da comunicação interna nossa, e a gente veio participando, portanto, de todas as atividades na Câmara durante esses últimos meses. Fui lançado pelo partido e pela bancada como candidato à presidência da Câmara. O Kim Kataguiri, que era candidato à presidência da Câmara e que fez um trabalho brilhante também de exposição das ideias liberais durante todo esse período, desde o dia da eleição dele, quando ele se lançou, até o nosso anúncio, e ele, a declaração formal de anúncio dele a nós, também demonstrou que havia um espaço além dos 8 deputados federais. O Kim nós já conhecemos há um bom tempo e somos companheiros, no melhor sentido do termo, nas causas boas para o Brasil, e além do apoio dele nós recebemos outros 14 votos, no total 23 votos para a presidência da Câmara, de deputados que tiveram liderança de partido orientando diferentemente para outros candidatos, mas que decidiram por convicção votar na nossa candidatura. Então isso demonstra que o Partido Novo, os deputados liberais, temos a frente do livre mercado, que é capitaneado pelo Kim, vão fazer uma diferença enorme, já estão fazendo dentro do Congresso, porque 23 ou 30 ou 35, enfim, são o suficiente para fazer com que determinados projetos tenham outro rumo. Nós temos 25 comissões na Câmara dos Deputados. Se cada uma delas tiver um liberal ou 2 liberais fazendo barulho, pedindo vista, dizendo que não pode ser desse jeito, a nossa principal defesa sempre é da liberdade negativa, não deixar o Estado interferir onde não deve. Já tendo 1 ou 2 em cada comissão da Câmara já é uma grande diferença, e o Novo vai contribuir muito para isso. Kim, você, de outra parte, também deputado estreante, mas num partido tradicional associado à velha política.
como Kim Kataguiri vê Kim Kataguiri no DEM, né, naquele grande partido? Qual é a tua... Como você se comporta em relação às bandeiras históricas do partido e à liderança do partido, especialmente o Rodrigo Maia, além de tudo, presidente da Câmara? Qual é o seu lugar nessa concertação partidária aí? Eu acho difícil falar de bandeira do DEM, assim como é difícil de falar sobre bandeira de qualquer outro partido tradicional, né? Porque você tem ali uma mistura de uma federação, né? O DEM especificamente tem as lideranças dispersas, né? Acho que tem uma peculiaridade do partido que a executiva é formada por todos os deputados federais, né? Todos os deputados estatutariamente fazem parte da executiva e isso dá uma divisão de poderes ali que cada parlamentar toca o seu projeto regional, cada parlamentar que tem o poder de dirigente partidário toca o seu projeto regional, aglutina as forças que tem que aglutinar para vencer as eleições municipais e vencer as eleições federais, e na hora que você vai juntar uma bancada, você não vê tanta coesão assim do que você veria no partido como o Novo, por exemplo, que efetivamente tem bandeira, tem estatuto, tem ideologia. Então, acho difícil falar em bandeira do DEM, assim como é difícil falar em bandeira do MDB ou do PP, porque... o MDB, por exemplo, para mim é o maior dos exemplos, porque você tem desde o Temer, que foi o vice-presidente que assumiu a presidência da República, até o Requião, que falou que era golpe, né? Do mesmo partido dele. Então, a receptividade que eu tenho tido dentro do partido é maior do que eu esperava, né? Eu pensei que inicialmente o ambiente fosse ser mais hostil, mas acho que a tentativa, e isso não só para mim, mas acho que os parlamentares novos, a tentativa, o tratamento dos parlamentares que estão lá há mais tempo é mais no sentido de tentar compor do que de entrar em conflito. Tenho tido um espaço relevante e de independência dentro do partido, foi até a minha condição para me filiar ao Democratas, foi poder exercer todas as minhas prerrogativas de deputado e defender tudo que eu já defendia enquanto militante do MBL. E tanto que, exemplo disso, foi que eu consegui lançar a candidatura, mesmo com a candidatura de Rodrigo Maia, que já estava consolidada, consegui lançar minha candidatura à presidência da Câmara também, disputando com ele. Então, eu não vejo, aliás, as pessoas até perguntam, né? Pô, mas você não tem perspectiva de sair, de mudar de partido e tal, por causa do seu perfil? Eu não vejo no curto, médio prazo essa perspectiva, porque lá dentro tenho muita independência para atuar, para falar e para votar da maneira que eu quiser. Aliás, nos últimos tempos eu tenho tido não só a liberdade de votar contra, mas também de utilizar o tempo de liderança do bloco do partido para falar contra a indicação do próprio partido. Então, acho que nesse sentido eu estou confortável de manter minhas posições e continuar defendendo o que eu sempre defendi. Tem muitas perguntas aqui da plateia. Você quer complementar alguma coisa, Marcelo? Muitas perguntas. Fala. Talvez acho que é importante essa reflexão que o Kim está fazendo e é algo que acabou fazendo que na política tradicional, a política tradicional cada vez menos valoriza o poder da tribuna e as redes sociais foram fazendo com que deputados eloquentes que tenham boas ideias e que façam chegar a mensagem possam, por meio da utilização da tribuna, chegar mais longe. Então, o Kim, que é de um bloco com dezenas de deputados, não sei quantos tem no total, Kim. 305 o bloco dele. Consegue utilizar o tempo do bloco, que não é tão grande assim, deve ser o quê? 10 minutos por sessão, alguma coisa assim, 10 minutos por sessão, às vezes partido, 5 minutos se divide com outro, para usar a palavra. Isso demonstra que a maior parte daqueles deputados ali não tem tanta intimidade com a tribuna, e isso está mudando tanto no Congresso Nacional como nas Assembleias Legislativas, o que fui prova também no meu período de deputado estadual. Eu estava numa bancada de 7 deputados, mas poucos realmente utilizavam a tribuna, e aquele período que, por mais que para nós seja assim, ouro, né, poder usar aquele espaço, a gente vê que não é dado tanta importância pelos restantes dos colegas, e é legal fazer essa reflexão, porque as coisas estão mudando. Essa nova geração está conseguindo se expressar melhor, e, de novo, por causa dessa revolução digital que está fazendo com que a tribuna volte a ter aquela importância que teve lá atrás, no século XIX, início do século XX. A gente lê vários tribunos aí, discursos maravilhosos que hoje dificilmente são proferidos nos nossos plenários de assembleias e de Câmara. Está começando a mudar. Vocês falaram sobre rede social, capacidade de expressão. Vocês dois são comunicadores, usam muito bem as mídias sociais, e tem várias perguntas, realmente, pelo menos 6 aqui na minha frente, sobre o mesmo tema, pergunta da plateia, sobre a comunicação do governo
em prol da reforma da Previdência. Como vocês avaliam a estratégia, inclusive a ideia de combate ao privilégio como centro, e se vocês acham possível que o Jair Bolsonaro, como aliás o Rodrigo Maia pediu ontem, falou sobre isso várias vezes ontem, se é possível uma mobilização de rede social como aquela que elegeu Jair Bolsonaro para defender uma reforma impopular como a da Previdência. Como é que vocês avaliam esse conjunto de comunicação do governo e essa perspectiva de mobilização em prol da reforma? Acho que não na mesma magnitude do que na campanha eleitoral, mas é possível sim fazer uma campanha. Inclusive, eu pessoalmente, como coordenador do MBL, vou estar empenhado, já estou empenhado bastante em levar isso em frente nas redes sociais, mas qual vai ser a linha de comunicação a ser adotada pelo governo, para a gente ainda é um mistério. E isso, pessoalmente, eu já considero um ponto negativo, porque não levar antecipadamente para os aliados qual vai ser a linha de defesa, a estratégia de comunicação, pode fazer com que os aliados sejam pegos no debate público desprevenidos, como aconteceu com a base do governo Temer, que 3 meses depois de lançar a reforma, o governo passou a linha de comunicação para os parlamentares, chamou os servidores da Câmara e do Senado para dar o curso de Previdência para os parlamentares da base saberem defender aquele texto, mas aí já era tarde demais, já estava feita a narrativa de que você ia trabalhar até morrer e que era para prejudicar os mais pobres e que o Temer estava querendo roubar essa aposentadoria. Então, acho que, ainda não sei qual vai ser a linha adotada pelo governo, acho que isso é uma falha, a gente já deveria saber, a gente já deveria, inclusive, ter debatido o texto com mais profundidade, acho que com os aliados, antes de lançar para o debate público, mas é possível sim, e é necessário que seja feita essa mobilização para, como eu coloquei anteriormente, diluir o ônus de você votar a reforma e fazer com que a popularidade do presidente seja dividida com os parlamentares que precisam dessa popularidade para manter seus colégios eleitorais ali nos seus respectivos estados. Deixa eu fazer um acréscimo, então, Kim. Você, com a experiência de militância mesmo no MBL em rede social, como você organizaria a comunicação de uma reforma como essa da Previdência? Quais seriam os pontos que o MBL, por exemplo, pretende trabalhar relativamente à reforma? Um dos principais pontos foi que você levantou na sua pergunta, dos privilégios, né? Acho que mostrar é bastante nítido para as pessoas quando você mostra que o Sarney ganha R$112 mil por mês, 30 de pensão do Senado, 30 quando ele for servidor do TJ, mais 30 de ex-governador de pensão, aí fica claro assim para a população, fala, eu trabalho a vida inteira ganhando salário mínimo, me aposento com salário mínimo, vou trabalhar até os 65 anos, e aí o Sarney está lá com R$112 mil, seja lá para financiar o quê? Um dinheiro que, com a nova Previdência, ele não poderia acumular essas aposentadorias e que a contribuição dele vai ser maior, enquanto a contribuição do mais pobre vai ser menor. Isso é um ponto também que a gente pretende bater bastante. Foi inteligente da parte do governo fazer com que a primeira faixa ali do salário mínimo tivesse uma contribuição menor, para que a gente fizesse esse contraponto. Enquanto dos parlamentares a contribuição vai passar de 11% para 19%, se não me engano, da faixa até um salário mínimo, passa ali de 8% para 7,2%, o que para o discurso também é poderoso, porque você mostra, olha, basicamente esse cara que está votando contra a reforma, ele quer pagar menos para o sistema previdenciário, ele quer manter o seu privilégio de parlamentar com aposentadoria especial, com uma alíquota menor, pagando um pedágio menor, enquanto você que se aposenta com salário mínimo, continua pagando o mesmo que paga hoje, quando poderia estar pagando menos com a nova reforma. Então, acho que uma linha de combate a privilégios, uma linha de bater bastante também na questão do serviço público, de que você só vai ter recurso para o serviço público se você fizer a reforma, e que aqueles que estão votando contra a reforma não precisam do serviço público, porque o filho está na escola particular, porque ele tem um convênio de saúde, porque ele mora num condomínio fechado com segurança armado. Fazer essa contraposição, eu acho que é importante e é muito mais significativo, mais sólido para as pessoas do que bater em orçamento. Marcelo. São duas comunicações e essa questão dos privilégios tem que estar realmente nas duas formas de comunicação. A primeira é pessoal do presidente, a segunda é institucional do governo. Eu dei uma olhada aqui no Facebook, na página do presidente da República agora, e o último post sobre reforma da Previdência, a página dele, foi dia 20 de fevereiro. Só se eu passei por cima de um que eu não vi. E o título é Pronunciamento e Esclarecimento sobre a Nova Previdência, ponto de exclamação, link no YouTube e aí o vídeo.
para quem lida com rede social, como é o nosso caso, Kim e eu, e tantos outros que se elegeram também com as redes sociais, o próprio presidente da República, isso é muito tímido. A primeira coisa, tem que ter uma mensagem positiva já no título. Segundo lugar, faz muitos dias, foi dia 20, tem que ter, se o presidente está comprometido, e eu sei que ele está com esse tema, tem que todo dia ter uma mensagem sobre a reforma da Previdência. Aí, colocando dentro do discurso a questão dos combates aos privilégios, porque foi o que fez, e a corrupção também, tem todo aquele discurso da fraude, acho que é importante também levar em conta, ainda que não resolva o problema do déficit, fraude deve ser combatido todo, é um presidente que foi eleito muito com a questão do combate à corrupção. Então isso precisa estar na comunicação pessoal do presidente da República e sente-se falta disso. Vou levar isso hoje à tarde, inclusive, ao próprio presidente da República na reunião de liderança. Dizer que a gente está esperando isso, porque desestimula, não que nós vamos deixar de fazer o nosso papel, mas a gente sabe que não há, da parte de cima, um esforço, no mínimo, tão grande quanto o nosso para aprovar, a gente se sente desestimulado porque, a gente quer ter um time todo a favor disso, pessoalmente engajado. E, em segundo lugar, a comunicação institucional. Nós temos um craque no governo que está cuidando da reforma da Previdência, que é o Rogério Marinho. Um acerto do governo do início ao fim. Conseguiu fazer aprovar a reforma trabalhista, uma pessoa muito comprometida, séria, entende dos números, sabe dos dados, entende de política, sabe o que precisa fazer para aprovar a reforma no Congresso. Essa notícia é muito boa. Agora, e na comunicação está se esforçando também. Inclusive, pessoalmente, para mim, volta e meia, ele manda alguns tweets, alguns exemplos, ele manda no meu WhatsApp pessoal, e tenho certeza que ele deve mandar para uma turma de deputados para a gente defender. Agora, isso é ele, pessoa física, falando com a gente. Concordo 100% com o Kim. Está faltando a comunicação institucional do governo, que deveria estar pronta já no momento de apresentação do projeto. Não ficou pronta ainda? Talvez, estrategicamente, eles tenham outra ideia sobre comunicação do que a que nós dois temos. E espero que seja melhor. Tem muita discussão sobre a pauta de costumes no parlamento, um parlamento que é considerado especialmente conservador, né? Tentando criar uma cronologia, vencida a reforma da Previdência, quais seriam, entre essas pautas de costumes, vocês têm uma relação com essa questão, quais seriam aquelas mais caras a vocês? Por exemplo, escola sem partido, como é que vocês se posicionam nesse debate que está contratado, que virá em médio e longo prazo? Eu, pessoalmente, estou mais focado na pauta econômica, estou mais focado na pauta liberal, de você fazer com que a reforma administrativa, fazer corte na máquina pública, facilitar o ambiente de negócios internamente para que a gente possa abrir o mercado gradativamente com segurança. Eu, pessoalmente, estou mais focado nessa pauta. Tenho um posicionamento favorável à escola sem partido, tenho um posicionamento favorável à postura crítica que vários parlamentares têm externado, até em projetos de lei, em relação ao ativismo jurídico do Supremo Tribunal Federal e etc. Mas o meu foco pessoal, tanto que um dos motivos de fundar a Frente pelo Livre Mercado foi justamente ter uma atuação organizada para que em cada comissão, como o Marcel disse, você ter 2, 3 liberais em cada comissão, ajuda a fazer os projetos a caminharem, e isso é um esforço mútuo, né? Como você tem, vamos supor, você tem um parlamentar, eu pessoalmente pretendo fazer parte da Comissão de Trabalho e de Serviço Público, então tem um projeto do Marcel lá na Comissão de Trabalho e Serviço Público, eu coloco para andar, uma vez que chega na Comissão de Finanças e Tributação e o Marcel faz parte, ele coloca para andar respectivamente e por aí vai. Eu, pessoalmente, estou focado nessa pauta, tenho despendido a maior parte dos esforços nessa pauta. Uma das coisas que fica mais evidentes quando ficaram mais evidentes quando eu assumi o mandato foi de que eu preciso escolher minhas brigas, né? E acho que dessas brigas que eu vou escolher, acho que a pauta econômica é a mais relevante. Marcel. O ativismo judicial no Brasil é preocupante. O que o STF tem feito nos últimos tempos é de deixar qualquer democrata de cabelo em pé. As falas, inclusive, dos próprios ministros nessa discussão da criminalização da homofobia, colocando o Congresso contra a parede, são aterrorizantes. As falas, não estou falando dos votos, estou falando do que foi veiculado em rede nacional, no Jornal Nacional, ministros acusando o Congresso Nacional de não cumprir seu papel. Isso não é papel de ministro da Suprema Corte. Aliás, a questão da discussão do aborto, da mesma forma. Se o Congresso deliberou de uma forma no passado e reiteradamente continua não deliberando da forma como algumas pessoas acham que deveria deliberar, o Congresso já deliberou. Ou seja, não deliberar também é deliberar. E o Supremo Tribunal Federal tentar intervir nisso é absolutamente deletério para a nossa democracia, para o nosso Estado de Direito. Está muito errado.
Quanto à questão da escola sem partido, aliás, eu preciso dizer aqui de uma forma bem clara, tem algumas discussões, são para filiados do Partido Novo de foro individual de cada um dos seus membros, né? A questão do aborto, legalização de drogas, eu sou contra ambas as coisas, mas há uma liberdade dentro do Partido Novo os filiados divergirem. Questão de escola sem partido, a mesma coisa. Há aqueles que são contra e há aqueles que são a favor. Eu, inclusive, protocolei na Assembleia Legislativa o projeto de escola sem partido. Agora, há uma coisa em que todos nós convergimos, que é absurdo que haja proselitismo partidário de qualquer lado, dentro de sala de aula, que haja constrangimento moral de alunos, que haja assédio ideológico de estudantes para defender um ou outro partido, inclusive rodando alunos, reprovando, em virtude de divergências partidárias com o professor. Isso tem acontecido muito e é por isso que eu considero esse projeto de escola sem partido importante. Não é para aprovar, é para discutir. E parlamento serve também para discutir, serve também para debater os temas, dar voz, como foi dito no início, à maioria silenciosa. Muitos pais de alunos, muitos alunos constrangidos em sala de aula recorrem à direção muitas vezes protege professores, maus professores, fantasiados, sindicalistas que estão lá fantasiados de professores, petistas, comunistas ou de qualquer partido que estão fantasiados de professores lá para fazer propaganda política em sala de aula, são protegidos por direção e os pais não sabem a quem recorrer, ainda mais dentro de escola pública. Então é importante para discutir e é importante para desburocratizar também as leis no ensino público, porque acaba colocando num único projeto de lei. Quem leu não tem como ser contra o projeto de lei em cima, talvez com um pequeno detalhe divergente, mas o projeto em si simplesmente faz uma compilação de todas as leis já existentes no Brasil de direitos e deveres de professores, de alunos, de pais de alunos. Não tem nada de original, a não ser, como eu costumo dizer, desburocratizar e colocar tudo num único projeto de lei. Então, eu sou a favor, eu concordo com as críticas daqueles que dizem que é um problema estar travando a pauta da Comissão de Educação, um projeto desse, acaba acirrando os ânimos. É importante que a Comissão de Educação debata muitas outras pautas, e uma mais importante ainda do que essa é a falta de alfabetização das nossas crianças. Nós temos muitas crianças que saem do ensino fundamental, do ensino médio, inclusive, sem saber interpretar um texto. Isso é terrível, mas isso não significa que o outro assunto não deve ser debatido também da mesma forma. André, você me permite fazer um parêntese nessa questão do Supremo, que realmente, quando você para analisar, vai muito além da questão da homofobia, não homofobia. Eu acho que essa é a questão menos relevante. Acho que o conteúdo é menos relevante, o mérito da matéria, mas a forma como tem sido feita é o que mais preocupa, né? Porque a primeira coisa que você aprende no direito penal é que a interpretação da legislação é estrita, é o texto da lei e não existe analogia em direito penal. Então, basicamente o que eles querem fazer é, olha, por analogia, também vamos criminalizar com base nesse artigo qualquer discriminação com base em gênero, sexo, etc., ainda que o texto da lei não fale nada sobre isso. E outro ponto, tem voto, e isso não é declaração, tem voto de ministro querendo que o efeito seja retroativo. Não existe no direito lei penal retroagir em prejuízo do réu. Isso é uma bizarrice gigantesca. Isso, assim, foi um avanço do direito penal civilizacional, inclusive. Primeiro, dele não transcender, né? Ou seja, aquele que cometeu o crime é o único punido pelo crime, não tem mais aquele negócio de, o tal cara matou minha filha, tem o direito de matar a filha do cara, né? Sendo que a filha do cara não tem absolutamente nada a ver com aquilo. É isso, um avanço de civilização que a gente teve, né? De não transcender, e outro avanço de não retroagir em desfavor do réu, né? Isso aqui é um negócio que assusta, porque se o Supremo, primeiro, o Supremo está legislando sobre matéria penal via analogia. Isso já é assustador, já, porque a expressão máxima de poder do Estado é justamente o direito penal, que é o último recurso, né? Você só prende o cara quando realmente não deu mais para fazer nada. No direito administrativo, não deu para fazer no direito civil, não deu para fazer em direito nenhum, você utiliza o direito penal. Quando, por analogia, eles criam um crime atropelando o Congresso Nacional e ainda dão a esse crime o efeito retroativo, é um negócio assim que pode fechar o Congresso, dá a chave lá para o Ministério Público, para o Supremo, e que acabou, não tem mais o que a gente fazer lá, não tem mais tripartição do poder. Então, isso realmente, o ponto que o Marcel colocou, é importantíssimo, não pelo conteúdo que está sendo discutido, isso aí não interessa, esse conteúdo tem que ser debatido dentro do Congresso Nacional, sendo a favor ou sendo contra. O lugar de ser debatido é no Congresso Nacional. E mesmo no Congresso Nacional, mesmo nós, deputados, não temos o poder de fazer legislação penal por analogia e nem de fazer com que a legislação penal retroaja, né? Isso
É um negócio realmente assustador. A Joyce chegou, né? Bem-vinda, Joyce Hasselmann. Em grande estilo. Ô Joyce, nós temos 7 minutos e nós gostaríamos imensamente de ouvi-la sobre a tua chegada ao parlamento, né? Você, como eles, uma vez eleita, tá, todo mundo acompanhou, se dedicou a estudar regimento, ficou em Brasília, se mudou para Brasília, preparou o projeto. Qual era a sua expectativa sobre o parlamento, o que você esperava e o que você encontrou? E falando concretamente sobre a reforma da Previdência, de que falamos muito aqui, como você está vendo a dinâmica, inclusive, de organização de base do governo para aprovar essa reforma tão necessária? Bom, vamos lá. Em 6 minutos e 24 segundos vai ser um milagre eu conseguir responder 4 perguntas ao mesmo tempo. Eu, de fato, me dediquei bastante, fiz aí um super intensivo, né, envolvendo o regimento interno, que, aliás, é arcaico, precisa ser mudado e atrapalha pra caramba o andamento das coisas ali na casa, mas é o que temos para o momento. E fui atrás ali de gente que pudesse realmente me ensinar não só o regimento, mas os remédios para o regimento, porque é o mais importante. O que você precisa saber do regimento não é exatamente a letrinha que está ali, mas são os remédios para o próprio regimento, até para a gente evitar o que a oposição sabe fazer muito bem, que é atrapalhar a vida, né, do próprio parlamento. E isso vai ser fundamental agora na aprovação da reforma da Previdência. A gente está vendo, inclusive, nesses primeiros dias de sessão, o quanto a oposição aplica o kit obstrução. Então, fica aquela falação danada, aquele rame-rame que não chega a lugar nenhum. Mas a tática é uma só, é realmente atrasar o processo. Eles vão usar muito isso para atrasar o processo da aprovação da reforma da Previdência. Nós, da base aliada, né, eu, como sendo do partido do presidente, estou em reunião com os líderes aí todos os dias. Hoje, inclusive, tem uma reunião de líderes, né, na casa do presidente, às 6h. A gente vai conversar sobre estratégias da reforma. A gente vai aplicar tudo que a gente pode, e mais um pouco, né, de manobra ali dentro, para aprovar a reforma, porque tem que aprovar a reforma, pronto, acabou. O presidente, no jeito muito simples dele falar, todo mundo conhece aqui, né, o jeitão do Bolsonaro, ele fala, pô, se não aprovar, o Brasil quebrou, meu. Tá ok? E é isso aí. Se não aprovar, o Brasil quebrou. Tá ok? É isso. Então, não tem para onde correr, gente. Não tem. A oposição sabe que tem que aprovar, nós da base sabemos que temos que aprovar. A diferença é que a gente quer que o Brasil vá para frente, a oposição não está muito preocupada com isso, né? Então, a gente vai ter que fazer esse esforço aí hercúleo. O projeto foi apresentado, é um projeto duro. Eu acompanhei a composição desse projeto ainda na equipe de transição. Eu fiz parte ali, não de um espaço da transição, mas de vários desses espaços, e um deles era a parte da equipe econômica que estava construindo o projeto da Previdência. Então, eu já sabia que o projeto ia ser duro, ia chegar com uma gordurinha ali, mas tem alguns temas que estão causando ali arrepios no Congresso Nacional, em especial o BPC, está pegando bastante pesado, né? Tem alguns temas que envolvem a aposentadoria rural, que está batendo muito lá na bancada do Nordeste, Norte. E o que eu ouvi, até estava todo mundo brigando quase que a tapa para relatar a reforma, né? Aí, quando o texto chegou, assim, alguns parlamentares mais ali do Centrão, né, mais do Nordeste, Norte, vieram com as orelhas meio murchas, assim, para o meu lado, e falaram, ai, Joyce, sabe o que é? Eu acho que... Eu ainda quero, Joyce. Eu acho que tem que ser alguém, assim, bem com o discurso de vocês, assim, bem liberal mesmo, alguém com esse discurso, né, que... Porque vocês também têm gordura para queimar, eu ouvi de um parlamentar, porque se você perder metade dos seus votos, você continua eleita na próxima eleição, a gente está lascado. Mas o que a gente vai ter que fazer é um trabalho de convencimento. E é um trabalho de convencimento e aproximação que eu já comecei a fazer com intensidade, Andreasa, do Planalto com o Congresso. Domingo, a gente teve uma reunião muito importante, né? Vocês serão os primeiros a saber, além daqueles que participaram da reunião, uma reunião aí envolvendo os presidentes, né, das duas casas, Câmara e Senado, e o núcleo ali duro, né, do governo, tanto da área econômica quanto política. Eu organizei essa reunião, nós conversamos muito, porque a gente precisa realmente
destravar qualquer probleminha que possa haver, qualquer pendenga, qualquer birra, né? Para quê? Para que a reforma flua, e a expectativa, eu estava conversando ontem com o pessoal do governo, e hoje encontrei com o general Heleno no aeroporto, né? A minha expectativa é a gente conseguir aprovar isso até o final de maio. Por que eu estou jogando até o final de maio? Para a gente também ter uma gordurinha, que vai que atrasa um pouquinho aqui ou acolá. Então, a gente planeja para o final de maio para conseguir aprovar isso até o final aí do primeiro semestre. E aí, os remédios do regimento vão nos ajudar a acelerar todo esse processo. Porque se a gente fizer o processo do jeitinho tradicional, com kit obstrução, passando pela CCJ, da CCJ cria a comissão especial, da criação da comissão especial são 40 sessões, das 40 sessões pode ser que tenha mais, a gente pode arrastar esse processo mais tempo. Então tem alguns remedinhos para o regimento que a gente pode usar para fazer aí com que a reforma ande mais rápida. E a base do governo? Como é que está essa polêmica sobre a formação da base do governo? E vou fazer uma pergunta provocativa. Ele está rindo lá, né? É porque todo mundo quer saber isso. Tudo bem, ministro? Mas, Joyce, vou fazer uma provocação. Vou fazer uma provocação. É verdade que você será a nova líder do governo na Câmara? Liga para o presidente aqui, ó. Pergunta. Não, gente, só quem anuncia a liderança é o presidente, né? O pessoal está na minha cola aí. Dá um furo aqui pra gente. Se eu der um furo para você, o presidente arranca as minhas orelhas. A hora que eu chegar lá, arranca as minhas orelhas. Não, a gente vai ter hoje vai ter uma conversa em relação a isso. E eu realmente, você sabe que como jornalista é muito difícil a gente ter algumas informações e não poder falar. Eu realmente não posso falar nada a respeito, mas a gente está construindo ali, é muito importante a gente ter um time alinhado de líderes para destravar a coisa ali dentro do Congresso Nacional. Então, duas figuras vão fazer um papel muito importante, né, para o desenrolar da reforma, que são, agora, o líder do governo no Congresso, né, e também o líder da maioria. São essas duas figuras que ainda, né, não foram anunciadas, que são pessoas que devem fazer aí essa estratégia política toda. Essa coisa da liderança do governo saiu, né, acabou virando uma coisa pública, porque o próprio presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, né, o Davizinho, ele não se aguenta, ele estava numa reunião com 40 jornalistas, e aí perguntaram, ele falou, não, é a Joyce, a gente quer a Joyce aqui. Falei, Davi, muito obrigada, né? Assim, assim, era para ser uma conversa mais em off, mas, enfim, o Davi falou, fez essa indicação. Eu fiquei bastante contente, porque é um nome, tanto o Maia quanto o Davi falaram do meu nome, e por ser novata, né, é uma coisa nova, é diferente, né? Eles estão confiando uma capacidade de articulação para alguém que acabou de chegar. Mas também tem um histórico nisso, né? A gente já teve alguns problemas no parlamento, ali que eu ajudei a desenrolar, e por conta disso é que essas coisas, né, estão acontecendo, mas quem anuncia líder não é o presidente do Senado, nem o presidente da Câmara, é o presidente da República. Então, vamos deixar isso para o presidente da República, né? E no mais, Andreasa, a gente tem aí um baita de um dever de casa para fazer. Eu conversei com o presidente anteontem, uma conversa um pouco mais longa, ao telefone, e ele estava falando da preocupação da gente não desvirtuar demais o texto, né, no Congresso Nacional. E eu falei, presidente, vai ter que ter a digital do parlamento. Não tem como passar por ali sem ter a digital do parlamento. Mas, por óbvio, que a gente vai trabalhar para que o texto realmente tenha um impacto grande, porque senão não tem razão de ser, né? A gente está aí para economizar mais de 1 trilhão, né, em 10 anos. Essa é a expectativa, né? O Paulo Guedes está que está, sim, por ele aprovava a reforma ontem, né? Ele está com a faca nos dentes. A gente vai ter uma conversa com o Paulo Guedes também amanhã, né? O Davi Alcolumbre, o Maia, o Paulo Guedes, a gente vai conversar também sobre o desenrolar da reforma, a chegada do texto dos militares. Tem essa expectativa, né? Porque quanto antes chegar, antes a coisa começa a andar. Mas eu acho que depois do Carnaval aí vai ter aquele momento assim de acelerar muito para que a gente possa chegar aí nos nossos prazos. Fazer uma rodada final, 1 minuto para cada um. As famosas considerações finais, projetando esses 4 anos aí de legislatura, começando pelo Marcel. Vamos lá. Eu espero que o Brasil, em 4 anos, seja realmente um Brasil melhor, mais justo,
que nós possamos ver que realmente valeu a pena toda essa batalha nas últimas eleições. Eu que morava fora do Brasil até 2013, eu fiz meu mestrado lá na Holanda, depois iniciei um segundo na Dinamarca, fiz o caminho de volta. Eu usava o slogan na minha campanha passada: eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, porque muita gente quer sair do Brasil para buscar a vida fora, com muito mais oportunidade, com muito mais Estado de Direito, muito mais liberdade, e eu quero que esse outro país seja o nosso Brasil mesmo, o nosso outro Brasil que a gente está construindo. Então, eu tenho esse otimismo, essa esperança. Estou focado no meu mandato de deputado federal, temos outros 7 deputados federais no Novo, todos igualmente sim, competentes, gente muito boa, e a gente espera trazer colaborações realmente positivas para esses 4 anos de mandato. Estou muito feliz aqui de estar bem acompanhado do Kim, da Joyce, só demonstrando aí que há muitas caras novas, gente boa dentro do Congresso para ajudar a fazer essa mudança acontecer. Muito obrigado pelo convite. Kim. Um dos meus sonhos era compartilhar do otimismo do Marcel, mas infelizmente eu não tenho perspectivas tão positivas assim. Eu acho que a gente vai passar por um tempo bastante difícil, turbulento dentro da Câmara. Acho que, como expus anteriormente, falta o trabalho de articulação de base para a aprovação das reformas, especialmente previdenciária, que é mais importante, primeira de todas. Existe ainda, por parte nossa mesmo, que estamos exercendo o primeiro mandato, ainda uma falta de prática em relação, por mais que a gente tenha, e eu tenho certeza que tanto o Joyce como o Marcel tenham estudado, como eu, bastante regimento aí nas férias, né, entre aspas, mas ainda assim falta prática, e as comissões ainda nem começaram, e tenho certeza de que isso também vai impor uma dificuldade inicial. Acho também de que essa atuação preocupante do Supremo Tribunal Federal também não tende a se arrefecer, e que a gente tenha certo problema institucional até desse clima de beligerância entre os poderes, né? O Supremo Tribunal Federal querendo usurpar a competência do Poder Legislativo, o Poder Legislativo em retaliação, às vezes até propondo exageros, e nisso tem até uma frase do Espírito das Leis do Montesquieu, que é ótima, que ele diz que vejo os abusos e vejo suas correções, e vejo os abusos nas próprias correções, e eu acho que essa é um pouco da tônica do que tende a acontecer nesse clima de conflito entre os poderes. Espero que o nosso trabalho seja o melhor possível, espero que a gente entregue algo mais próximo possível do que a sociedade deseja, mas não acredito que vai ser nem na qualidade e nem no tempo em que as pessoas e que a sociedade espera, infelizmente. Joyce. Bom, eu sou um pouco mais otimista, né, que o Kim. Eu acho que, em relação à base que você perguntou, faltou essa resposta, Andreasa. A gente hoje está construindo. Começou o jogo agora, né? O Congresso Nacional chegou no dia 1º. E ainda tem um carnaval para quebrar nossas pernas no meio, né? Que, inclusive, para mim, acabava tudo isso. Eu apresentei um projeto para acabar com férias do meio do ano de Congresso, né? Estou colhendo assinaturas, você não assinou ainda, né, Kim? Férias no meio do ano de deputado e também dos ministros do Supremo. Mas eu não abro mão do meu carnaval jamais, que é isso? Que absurdo. Isso. Menino tá falando aqui em mudar o Brasil, não sei o quê, não sei o quê. Eu adoro ir lá no boneco de Olinda, né? Lá. A brincadeira esse negócio aí. Eu peço que os senhores, por favor, pressionem seus parlamentares. Aqueles que não votaram em mim, eu lamento muito, pressionem os seus parlamentares, né, aqui de São Paulo, se votaram no Kim, para assinar a minha PEC, para a gente acabar com a farra das férias, né, tanto nos tribunais superiores quanto no Congresso. Mas a viu, base... Joyce, você me permite fazer uma parte? Às vezes eu acho até melhor quando o pessoal de lá não trabalha do que quando trabalha, porque sai uns negócios lá tristes. Às vezes rende mais. Tem um pessoal lá que aliás, eu daria o meu salário para o cara ficar em casa. O Congresso vazio é uma bênção. Que, pelo amor de Deus, gente, que é isso, meninos? Não desistam tão fácil, eu não desisto fácil assim, não. A gente está buscando a construção dessa base, né? Inclusive, é um dos papéis que eu estou ajudando a desempenhar. Não é fácil, não é fácil. Se falar que é mamão com açúcar, eu vou estar mentindo para vocês. Até porque todo mundo fica tentando pegar um pequeno probleminha, né, que acha que vai ter impacto na sua reeleição para dizer, olha, a reforma assim não dá, ou o que é que eu ganho com isso?
né? Qual é a contrapartida para eu votar com o governo? Então, para esses parlamentares, a gente vai ter uma conversa no tete-a-tete, olho no olho. Dá para fazer sim, dá para aprovar sim. E por a gente ter uma informação que é essa que eu disse para vocês, se não aprovar o Brasil quebra, e a maioria dos parlamentares sabe disso, eu acho que até alguns da oposição, PDT e PSB, não o partido como um todo, mas alguns parlamentares a gente consegue trazer para votar a reforma, mesmo fazendo discurso duro, com ressalvas, e isso e aquilo, mas tem gente na oposição que tem sua responsabilidade com o Brasil, que não está lá só para fazer chacrinha, né, como algumas figuras caricatas aí do PT e do PCdoB. Aliás, o PCdoB tem sido muito mais fácil de lidar do que o PT na Câmara, vocês têm acompanhado isso, né? A gente vai conseguir sim, e os meus esforços serão todos concentrados para isso. Muito obrigada. Joyce Kim. Para encerrar. Obrigada. Só agradecer a Joyce e ao Kim por mudarem também as agendas, porque era para ser às 5 da tarde, como disse, não só o BTG, aliás, a Patrícia Viana, que ajudou em toda a intermediação aí, para que nós pudéssemos os três estarmos juntos aqui de manhã. Obrigado aos dois. Muito obrigado a todos. Foi Obrigada ótimo. a todos.